Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar, basicamente sobre os lidos do meu mês, né? Foram muitas leituras para a faculdade, na verdade. Eu tive que ler muitos textos soltos, assim. E nesse vídeo eu escolhi falar dos livros que eu li inteiros. E é isso. Então eu li muita coisa a mais, só que foi muita coisa aleatória e eu não botei nesse vídeo. Mas eu também vou falar dos livros que eu li, né, como leitora e que não tinha nada a ver com estudos ou análises, que eu só li por diversão. Mas antes de começar, eu já quero pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, que vocês já ajudam bastante. Eu vou começar pelos livros que eu li por livre e espontânea vontade, sem a pressão de ter que debater em uma aula. E o primeiro livro que eu quero falar é A Amiga Maldita, da Beatriz Salvioni. Eu terminei esse livro, assim, hoje de manhã. É, Comecei faz uma semana, mais ou menos. E, assim, esse livro, ele não foi nada do que eu esperei, né, do que eu esperava que fosse. Ele é um livro lindo, que fala muito sobre a amizade e sobre o papel da mulher na sociedade, na verdade, questionando o papel dessa mulher, né? Se passa na Itália em 1935 até o começo da Segunda Guerra Mundial. E então tem muito essa tradição dos bons costumes, do papel da boa moça, né, de como os fascistas passavam essa imagem da família ideal e dos costumes ideais para promover essa autoridade, né, esse regime autoritário dentro dessa cidade. Pelo que eu entendi, se passa numa cidade pequena na Itália, mas a gente não sabe que cidade é essa. Se sabe, eu não me lembro. Mas já falar sobre a Francesca, que ela é uma menina de uma família, assim, que já foi mais abastada, mas passou a ser meio que de classe média alta, porque o pai dela tem uma chapelaria, só que começou essa nova onda dos automóveis, e as pessoas foram deixando de usar os chapéuzinhos lá deles, né? Enfim, quando param de ligar para isso. Então, meio que o pai dela foi perdendo aquela renda, né, que ele tinha e passou a ser classe média. Mas, enfim. E aí a mãe dela, obcecada por esses bons costumes, papel da boa moça. E ela, assim, pelo que eu entendi, começa ela com 11 anos e vai até os 12. E ela já, assim, tipo, por que eu tenho que obedecer a isso? Por que eu tenho que fazer as saudações fascistas em todos os lugares? Por que, que Deus e inferno são a resposta para tudo que é contra esse bom costume? E ela já começa a questionar, e tem uma menina nesse lugar que é chamada de a maldita, né? Tanto que a amiga maldita é essa menina. E falam que ela dá azar. Tudo de ruim acontece na vida dela porque ela provoca isso, né? O que é engraçado acharem isso de uma menina de 12 anos. E o pessoal não tem nenhuma noção de que é apenas uma criança, né? E que só querem destratar, desprezar a menina. E aí ela vê essa menina e ela é de uma classe mais baixa, né? Ela é bem mais pobre. E ela começa a ver que ela brinca no rio com os outros meninos, ela tá usando vestidos surrados, ela não precisa se comportar como alguém que ela não é. Ela pode ter ações humanas, né? Ela pode, sei lá, espirrar alto se ela quiser. E ela começa a ver essa menina, que depois a gente vai ver que o nome dela é Madalena. Ela começa a observar e ela quer estar com ela quer viver isso, ela não quer mais viver mascarada, porque para as pessoas de fora, para as pessoas de famílias mais altas, ela tem que estar com um vestido impecável e tem que ter a melhor relação com os pais, sendo que dentro de casa ninguém ali se fala, a mãe tem uma vida própria separada, que não vou dar spoiler, né, mas que vai com certeza contra os bons costumes. E ela ali tendo que estar nessa hipocrisia e não querendo mais fazer parte disso. Mas, enfim, basicamente a sinopse do livro é essa. Eu não quero dar muito spoiler, porque você lê isso, você lê a sinopse, e quando você vai ler o livro é muito mais profundo. Porque ela fala muito sobre essa questão familiar,
né? Tipo, de começar a guerra e o seu irmão, né? Porque você é mais pobre, ser obrigado a ir como voluntário pra guerra, e você vai questionar, porque assim, tem o cara lá da família mais rica que ele não vai lutar, fica se exibindo com uniforme fascista, mas ele não tá na guerra lutando. Ele fica falando esses ideais deles que a personagem nem acredita, que já acha um absurdo que o irmão dela teve que ir, esse cara ali falando um monte de besteira e aí perambulando pela cidade, fazendo terror com as mulheres da cidade, e assim, tá questionando, sabe? O que é isso? Por que na escola, antes de entrar, tem que fazer uma saudação fascista, sendo que esse líder, né, autoritário, não tá fazendo nada pela minha vida, não tá fazendo nada por mim, entendeu? Aí vai ter muitos esses questionamentos, e é uma história, assim, muito linda, porque eu sei que tem um ar de contemporaneidade no final, porque é sobre dar voz às mulheres, e se passa em 1935, né? E vai até 39. Então tem esse ar de contemporaneidade, mas é muito lindo, porque são mulheres que foram assediadas, e estava tudo bem você ser assediada ali nesse contexto, porque a mulher não tinha papel de fala, a mulher não tinha lugar para se impor, não tinha lugar para dizer quem ela só tinha que ser uma boa moça dos bons costumes. E até fala isso aqui algumas vezes, né? Se entregar sem reclamar. E aí no final é tipo assim, não. Tem uma fala linda aqui no final que eu vou até tentar achar para falar para vocês. É assim: tentar ser adulta e mulher quisesse dizer isto. Não era o sangue que descia uma vez por mês. Não eram os comentários dos homens ou as roupas bonitas. Era encontrar os olhos de um homem que dizia você é minha e responder eu não sou de ninguém. Então, assim, gente, vê que é uma menina de 12 anos. Que assim, a gente vê as meninas de 12 anos, assim, por mais que já tenham menstruado, assim, uma criança, não é uma adolescente ainda. Tá no processo de formação da personalidade, dos entendimentos, enfim, tá nessa transição. E aí você vê que é uma menina de 12 anos que tá passando por tudo isso e ela tem esse pensamento, é uma coisa muito a se questionar, sabe? Por isso que é uma leitura muito linda, que você vai ver como que o papel da amizade entre mulheres, né, o fortalecimento dessa relação feminina, sem ter nenhum tipo de competitividade, é muito importante. Você vai ver isso seja na família, nas relações com os homens. E assim, é um livro muito lindo. Eu recomendo muito. Eu só achei ele muito parecido com a escrita de Helena Ferrante, né? Tanto que fala até aqui atrás que a autora se inspirou. Só que eu achei muito parecido. Eu acho que eu até me confundiria se eu não soubesse o nome da autora. Eu falaria, nossa, é da Helena Ferrante, porque parece muito. E outro ponto que eu tenho para falar é porque é na perspectiva de uma menina de 12 anos. Só que eu não senti muito isso pensando na escrita. O que eu quero dizer, né? Parece que é a voz de uma menina de 15, 16 anos pelo vocabulário escolhido. Tem uns elementos meio infantis de pensamento, mas a escrita, a forma de falar, não parece com uma menina de 12 anos. Tanto que só começa falando que tinha 12 anos, só que em momento nenhum, depois no livro, fala a idade de novo. E eu tinha esquecido dessa informação. Aí eu fiquei pensando, mas essa menina tem 14 anos, 15, porque a forma de falar e algumas coisas de pensar, né? Porque em alguns momentos tem um pensamento de como se fosse uma pessoa de 12 anos, mas em outros não, a maioria não tem nada a ver, então isso confunde muito essa questão da idade. Mas talvez fosse o propósito do livro, né? Você vê que é uma criança de 12 anos tendo essas atitudes de uma pessoa mais velha por causa da sociedade. Talvez seja isso. Mas enfim, gente, eu recomendo muito essa leitura. Vale muito a pena e assim, é muito fluido, é muito dinâmico. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo e nem percebe que no final você já acabou, assim. É muito dinâmico, vale muito a pena. A minha outra leitura que eu fiz esse mês foi A Paixão Segundo DH. Assim, gente, eu tenho. Ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa, eu não sei o que falar sobre esse livro. Porque, nossa, é um livro assim, denso, eu demorei para ler quase o mês inteiro, assim, comecei fim de fevereiro, acabei, sei lá, dia 20 de março. Levou quase um mês. E esse livro é um puro transe. É um puro transe da Clarice, tanto que até quando ela escreve, ela estava realmente passando por um transe que ela escreveu.
quando ela experimentou LSD. E é realmente um grande fluxo de pensamento. Para mim é um símbolo do fluxo de consciência. Não tem uma ordem linear das coisas, acontecimentos. Não que isso tenha muito em Clarice, mas geralmente em outros livros, tipo Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, você tem uma série de acontecimentos ali, além do fluxo de consciência. Aqui não, aqui é tudo um puro fluxo. Aqui são os pensamentos vindo, toda hora cada pensamento sobrepondo do outro, não tem nenhum tipo de organização. Mas um monólogo, eu não posso falar monólogo, porque ela não tá falando, ela tá pensando. Mas só tem uma personagem, não tem uma troca, não tem uma interação com nenhum outro ser. E ela tem epifania a partir de uma barata, e a partir disso ela vem se questionando, porque ela se considerava um ser humano, e aí, a partir dela ver essa barata, ela vai falar que é como se a vida dela aparecesse a partir desse inseto. Só que ela não considera esse inseto como um ser com vida. E ela fica toda hora assim, eu não quero virar uma barata, eu não quero ser como uma barata. Por quê? Porque ela vai entender que o inseto tinha vida e ela, que considerava humana, não tinha vida. Então, a partir do momento que depois do inseto ela teve vida, ela passaria a ser um bicho. Gente, foi isso que eu entendi uma parte, né, desse transe. E eu vi várias análises depois, né? Pra ver assim, como assim, né? Pesquisar o que outras pessoas entenderam nesse livro. E cada leitura é diferente, literalmente. Cada pessoa que vai ler vai ter outro tipo de entendimento. Por isso que ao mesmo tempo que eu tenho muito o que falar, eu não tenho o que falar, porque você tem que ler. Só que uma parte muito importante desse livro, pra mim, que pelo menos todos os outros pensamentos que vieram depois tinha relação com esse, foi um pensamento que teve logo no início, que eu vou ler para vocês, que me tocou muito e todo dia eu penso nisso. Que a partir de um momento ela tinha uma vida e ela estava procurando entender que vida era essa e tal. Enfim. E aí ela fala assim: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Então, gente, pra mim, isso aqui tá, assim, na segunda página do livro. E para mim, a frase mais impactante. E todos os pensamentos que virão depois vão ter uma relação com esse aqui, sabe? Que ela era uma pessoa presa, ela era uma pessoa que, pra ela era equilibrada, mas a gente pode ver que ela era até estagnada. E a partir do momento que ela tem as duas pernas para andar, para se movimentar, para ser livre, ela tem medo de se deixar ser livre. E ela sempre fica pensando assim: cadê aquela organização que eu tinha? Cadê o concreto? Porque a partir do momento que ela perde essa terceira perna, ela tá no abstrato e ela não entende como que ela pode viver nesse abstrato. Então, assim, é muito lindo. Cada pessoa vai entender de uma forma diferente, né? Eu li, assim, esse ano aconteceram coisas na minha vida que eu não achei que ia acontecer, que coisas mudaram e tá tudo bem, mudança é normal. Mas é justamente o que o livro fala. O livro fala da mudança. Então, foi muito impactante para mim essa leitura. Valeu muito a pena. No começo eu li, assim, não entendia nada que ela tá falando. E depois, cada frase que era escrita, eu tinha que sublinhar, porque tudo fazia sentido. Nunca teve um livro que tudo fez sentido, todos os momentos fizeram sentido, todos os questionamentos fizeram sentido. E é uma leitura muito linda, vale muito a pena ser lida, mas como a Clarice fala no começo, né? Ela fala assim: este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas para pessoa de alma já formada. Eu não tenho alma formada, mas assim, eu passei por um acontecimento que eu achei o tempo ideal de ter lido esse livro. Então, assim, você que aconteceu alguma coisa inesperada, eu acho que vale a pena. Às vezes, se essa coisa inesperada já te forma de algum jeito, né? E a gente só não sabe. Mas vale muito a pena.
E é puro transe. Tem que entrar nesse transe, tem que se deixar levar pelos pensamentos também. Mas vale muito, muito, muito a pena. Gente, entrando para as coisas mais teóricas e para os textos da faculdade, eu vou começar falando sobre a República de Platão, que eu tive que ler. Gente, esse cara, pra mim, ele é um homem que odiava a vida dele e ele tinha que idealizar tudo pra ser feliz. Pra mim é isso. Idealizar, assim, ou melhor, além de ser um homem que odiava a vida dele, era um homem que odiava outras pessoas que talvez tivessem ideias melhores do que a dele. E aí ele tinha que idealizar como se ele fosse o centro do universo. Basicamente é isso. Porque assim, no meu ponto de vista, ele vai criticar muito o Homero, porque qual é o ponto ideal do livro, né? Ele vai pegar a poesia épica do Homero, em que o Homero, ele, além de falar como narrador, ele mistura as narrativas. Ele vai falar como ele mesmo narrando a história, e ele vai falar como se fosse o personagem X vivendo. Por exemplo, vai ter uma cena lá de Zeus falando. Aí não vai ser mais o Homero, o Odisseu, vai ser Zeus. E vai ter essa troca dos narradores. Aí tá. E o Platão vai falar que isso é uma cópia da cópia. Que, por exemplo, vai ter a ideia e aí um, sei lá, um marceneiro, uma ideia da cama. O marceneiro vai fazer a cama, então ele tudo bem, porque ele fez o objeto a partir da ideia, mas aí o pintor vai pintar a cama do marceneiro, que vai ser uma cópia porque não veio diretamente da ideia. Aí, pro Platão, o Homero, como o poeta épico, é a cópia da cópia da cópia, e essa cópia da cópia não gera nenhum tipo de conhecimento, então ele não pode ser visto como um educador, porque a Odisseia era lida como uma coisa de educação, assim, que cada pessoa aprendia, enfim, um processo de formação. E o Homero, para ir para o Platão, não poderia ser isso, ser essa pessoa, por fazer a cópia da cópia e não pegar direto da ideia original. Então, assim, primeiro que, para mim, o ponto crítico é que a genialidade do Homero tá ali porque as pessoas, elas gostam de ler alguma coisa, ou de ouvir, né, porque era cantado, que elas imaginam, que elas se apegam ao personagem e tentam se espelhar nele. Essa tá a genialidade, porque além do Homero narrar, as pessoas de imaginarem, as pessoas vão poder ver uma encenação, uma representação daquilo como se elas estivessem no lugar. E é isso que as pessoas vão se apegar. Essa é a genialidade. Agora, Platão, ele vai falar que só os filósofos poderiam estar nesse lugar de formar, né, de educar, porque eles pensariam mais a respeito. Sendo que, assim, ele tá querendo ser alguém que ele não é. Pra mim, isso já é o ponto que ele odeia a vida dele. Porque, basicamente, ele tem inveja de Homero e ele quer lá, tá no lugarzinho dele e quer ser visto, uau, tipo, oh meu Deus, vou aprender tudo que você fala. Pra mim é isso. É insuportável. Platão e Sócrates, né? Porque são diálogos. Ah, gente, esse é um ponto pra mim. Que, cara, ele vai questionar os diálogos, né? Ele fala que os diálogos não pode estar. Ou o Homero tinha que escolher narrar tudo, ou ele não fazia nada. Não podia ter o diálogo de Zeus com Ulisses, por exemplo. Não podia existir isso. E aí, sendo que o livro inteiro da República de Platão é um diálogo entre Sócrates e os outros carinhas lá, que eu já não lembro o nome. Então, assim, é uma autocrítica, porque não é possível. Sabe, não é possível. Por isso que esse meu ponto na minha cabeça, assim, fonte da minha cabeça, que eu acho que o Platão odiava a vida dele e queria tomar o lugar de Homero pra ele, mas pra mim é muito nítido isso, porque ele vai criticar uma coisa e vai fazer igual. Vamos questionar isso, né? Ninguém tá questionando. Autocrítica e hipocrisia total. Enfim, gente, eu odiei, chato. Mas, assim, odiei chato não, né? Foi muito divertido ler, porque eu discordei com absolutamente tudo que ele falou. Eu discordei com tudo. Tudo mesmo. Não tinha uma coisa que eu consegui concordar com ele. Foi divertido por isso, mas, nossa, Platão é um cara chato. Um cara chato, não ia gostar de ter ele na minha vida. Ponto. Ele vai usar o mito da caverna para justificar isso, que assim, que você tá dentro da caverna, você tá no mundo real, que é tudo falso, que é onde tem sombras, que é tudo falso, e você vai pra fora da caverna, que é um mundo de verdade, que é um mundo das ideias, que você só pode pensar, você não pode viver nada, nada pode ser experiência, você só pode pensar. E aí ele quer falar que a poesia vai ser a cópia da cópia, que é
sei lá, a pior coisa que existe, que não tem conhecimento nenhum, porque ninguém pensou. Sendo que assim, já vamos começar aqui. Se não tivesse Homero, se não tivesse poesia, ele também não teria pensado nisso. Então, alguma coisa a gente tem que agradecer ao Homero, que ele não fez. Ah, gente, eu peguei um bode bizarro de Platão. Não gosto dele. Não gosto, não gosto, não gosto. Graças a Deus, já parei de ler isso. Agora meu namorado vai ter que ler. E eu falei, você vai sofrer, porque ele é um porre. E é isso, gente. Tive que ler a República, passei por essa experiência, graças a Deus. Não peguei ainda pra ler Odisseia, nem lida. Eu só li partes, mas eu não tive a coragem ainda de pegar pra ler inteira. Não tive essa coragem. Talvez algum dia eu tenha, mas eu ainda não tive. E seguindo, vamos seguir pela faculdade lendo apenas partes. Agora, o último livro que eu tenho pra falar pra vocês, que eu também li pra faculdade. Que na verdade, gente, não nem li todo ainda, tá? Eu só tô botando porque eu fui na metade e eu tenho que ler ele todo até segunda-feira. E pelo que eu já pesquisei mais, vai continuar nesse caminho aqui, então eu já consigo falar pra vocês bastante, né? É a Poética do Aristóteles. Diferentemente de Platão, esse aqui eu sou fã, muito fã, concordo com tudo que ele fala. Muito maravilhoso. Um divo total. Adoro Aristóteles. E aí, que ele vai falar? Ele vai concordar no ponto de Platão, porque ele foi discípulo de Platão. Discípulo? Né? Platão estou ele, foi discípulo de Platão. E ele vai concordar assim, ele vai falar, gente, a poesia é sim uma mímesis, é sim uma imitação, mas você não pode generalizar como tudo igual. Ele vai falar o quê? Que a poesia da tragédia, da comédia e a épica são três tipos de imitações diferentes e as três são complexas. As três têm suas técnicas, suas formas diferentes de fazer e elas são sim diferentes. E ele vai falar que é muito importante você, na verdade, ter a poesia, porque é por ela que você vai ter a catarse, né? Você vai se identificar com o personagem X e você vai criar um sentimento por ele que ele faz e você vai se apegar e que isso é muito importante para o ser humano. Cara, sim, concordo. E ele vai falando, né? Ele vai meio que hierarquizar um tipo de poesia da outra. Ele vai falar que a tragédia é a superior e a comédia é a inferior. E vai falando disso, trazendo cada tipo de conhecimento que cada uma traz e tal. É isso, gente. Eu discordei em algumas partes que ele fala que a comédia é inferior porque você vai, tipo, imitar o que é indigno, o que é vergonhoso, mas que é necessário e que também é complexo. E a tragédia é superior porque você vai imitar atos heróicos que pessoas podem se inspirar nesses atos heróicos. Nisso eu não sei se eu concordo nessa parte. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não concordo. Mas é muito interessante, está sendo bem legal essa leitura, na verdade. E é muito bom, porque essa versão que eu tenho da LPM, eu não sei se são todas as versões, eu acho que não. Mas essa versão que eu tenho tem muitas notas de rodapé que, assim, faz muito sentido você ler para entender o que ele quis dizer. Eu acho que tem muito mais embasamento do que na República. Então vale muito a pena ler. Recomendo, principalmente para quem quer ter noção de um fazer, né, de poesia. Eu acho que faz muito sentido ler e até para teatro, né, porque antes era tudo encenado, não era lido. Mas vale muito a pena. Recomendo. Gente, essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei. E é isso. Se vocês quiserem me recomendar livros para ler, sintam-se livres para me recomendar, que eu tô aceitando várias recomendações. Talvez eu não tenha tempo para ler todas, porque eu tô lendo muitos textos, talvez. Mas eu aceito. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.